Univag 2018.2, questão 48. O slackline é uma prática esportiva na qual uma pessoa tenta equilibrar-se sobre uma corda elástica presa a dois postes, como mostra a figura. Então, ele mostra essa figura aqui pra gente, que tem uma pessoa tentando se equilibrar, né, nesse elástico que está presente em dois postes, e essas duas partes dos elásticos aqui estão formando esses ângulos aqui com a horizontal, que ele indica pra gente. Considere que uma pessoa de 70 kg esteja sobre a corda elástica, que a massa da corda seja desprezível e que, aí ele dá um monte de seno e cosseno para a gente e diz, nessa situação, a força aplicada ao poste P2 pela corda elástica é. Então, ele quer basicamente a força que o elástico aplica no poste P2. Então, ele quer essa tração aqui, que eu vou chamar de T2, certo? Que é a mesma tração que está aqui, T2, certo? Tranquilo. Vamos analisar essa imagem aqui primeiro. Eu ampliei ela aqui para ficar mais fácil de visualizar. A gente sabe que tem uma pessoa aqui, então ela vai ter um peso, né? Um peso que aponta para baixo, uma força peso. E a gente sabe que essa força peso é igual a massa vezes a gravidade. E ele disse para a gente que a massa da pessoa é 70 kg e a gravidade é 10. Então, a gente sabe que a força-peso vai ser 70 vezes 10, ou seja, vai ser 700 newtons. Então, a gente sabe que tem essa força-peso para baixo. A gente sabe também que existe aqui uma força de tração nessa corda, nesse elástico, que eu chamei de T2 aqui, não foi? E existe outra tração nesse elástico aqui, que vou chamar, na verdade, de T1, certo? Tranquilo. Cada tração dessa aqui, T1 e T2, ela tem duas componentes. Tem a componente horizontal e a componente vertical, certo? Então, T1 tem a componente horizontal de T1, que eu vou chamar de TX1, certo? E tem a componente vertical de T1, que é para cima, que eu vou chamar de TY1, certo? Do mesmo jeito, T2. T2 tem a componente horizontal, que eu vou chamar de TX2, e tem a componente vertical para cima, que eu vou chamar de TY2. Tranquilo? Então, como a gente já desenhou aqui as componentes das duas trações, a gente pode meio que esquecer essas trações aqui, T1 e T2, porque a gente já dividiu ela em duas componentes, vertical e horizontal, certo? Então aqui a gente tem, por enquanto, esse esquema aqui, certo? E a gente sabe que para esse corpo, para essa pessoa estar em equilíbrio, todas as forças que estão para um lado tem que ser igual a todas as forças que estão para um outro, e todas as forças que estão para cima tem que ser igual a todas as forças que estão para baixo, certo? Então a gente sabe aqui que essa força aqui, TX1, tem que ser igual a essa TX2 para poder elas se anularem. Então, a gente sabe que TX1 é igual a TX2. E a gente sabe que tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, o que é tudo que está para cima é TY1 mais o TY2. A gente sabe que tem que ser igual a tudo que está para baixo. O que é que está para baixo? O peso. E a gente sabe que o peso é 700 Newton. Então, T1 e TY1 mais TY2 tem que ser igual a 700 newtons. Tranquilo? Então, a gente meio que já analisou aí as relaçõezinhas, certo? Que a gente precisa. E a questão, ela pede, né, esse T2 aqui, que é justamente essa tração aqui que está sobre esse fio. Certo? Como é que a gente vai pensar aqui nesse caso? A gente sabe que esse TY1 e esse TY2, eles podem ser expressos assim. A gente sabe que a componente vertical da tração, de qualquer uma das trações, seja a tração 1 ou a tração 2, nesse caso, pode ser expressa pela tração vezes, nesse caso aqui, o seno desse ângulo aqui que a corda está formando com a horizontal, que eu vou chamar seno de θ, certo? Então, deixa eu desenhar aqui de novo. Exemplificando, a gente pode dizer que essa tração aqui, TY2, é igual a essa tração T vezes o seno desse ângulo, no caso, o seno de 30, certo? Só a título de exemplo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir
esse TY1 e esse TY2 por essas expressões aqui, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente sabe que TY1 é a mesma coisa que T1 vezes o seno de 45, certo? E a gente sabe que TY2 é a mesma coisa que T2 vezes o seno de 30, e isso tudo tem que dar igual a 700, certo? A gente sabe também que o seno de 45 é igual a 0,7, então eu posso escrever que T1 vezes 0,7 mais T2 vezes o seno de 30, que é 0,5, né, vezes 0,5, é igual a 700, certo? Então aqui a gente já melhorou a expressãozinha da gente. De boa? Vamos trabalhar aqui em cima dessa expressão aqui. O que é que a gente pode tirar daqui? Vou escrever aqui para cima. A gente pode dizer que Tx é igual ao T vezes o cosseno do ângulo que está aqui, né? O ângulo com a horizontal. Por exemplo, a gente pode dizer que o Tx1 é igual ao T, que é essa força aqui, vezes esse ângulo, que é, vezes o cosseno, na verdade, desse ângulo, né? Que é 45. Então, a gente vai usar isso para abrir também essa equaçãozinha aqui que a gente fez. Então, a gente sabe que Tx1 é a mesma coisa que T vezes cosseno de 45, T1, perdão, e Tx2 é a mesma coisa que T2 vezes cosseno de 30, certo? Então, T1 é igual, na verdade, T1 vezes cosseno de 45 é 0,7, né? T1 vezes 0,7 é igual a T2 vezes cosseno de 30, que é 0,9. Tranquilo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou isolar aqui o T1 e vou substituir nesse T1 aqui de baixo, dessa outra relação que a gente fez. Então, isso aqui vai ficar, vou passar esse 0,7 para o outro lado, vai ficar T1 é igual a T2 vezes 0,9 sobre 0,7, certo? A gente descobriu essa relaçãozinha aqui e eu vou substituir nesse T1 daqui, certo? Deixa eu mudar a cor aqui. Então, a gente vai ter, no lugar de T1, eu vou botar T2 vezes 0,9 sobre 0,7. Aí eu vou botar vezes 0,7, que é esse 0,7 aqui, mais T2 vezes 0,5 igual a 700. 0,7 vai embora com 0,7, então eu vou ter que T2 vezes 0,9 mais T2 vezes 0,5 é igual a 700. Somando aqui, a gente tem que 1,4 T2 é igual a 700. Eu posso passar esse 1,4 para o outro lado. T2 vai ser 700 sobre 1,4. Isso aqui é a mesma coisa que 7.000 sobre 14. 70 dividido por 14 dá 5. Então, isso aqui dá 500 newtons. Então, a gente sabe que T2 é igual a 500 newtons. E o que é T2? É justamente a força que a corda faz no poste P2, certo? Que é justamente o que ele pede. Então, a gente sabe que a resposta é 500 newtons.